Olá! Recentemente terminamos o livro Vaikra e lá tem uma profecia interessante que tem a ver com a situação econômica em que vivemos. A Torá diz e afirma: se andarmos no caminho de Deus, a terra dará frutos, haverá bonança, a economia ficará forte, não faltará absolutamente nada para a população. O comentarista Rashi diz que até os cactos darão frutos. E aí eu pude pensar, como assim os cactos darão frutos? Ou seja, tudo terá gosto, tudo terá valor, tudo será apreciado. E, de fato, constatei que na literatura do Talmud está escrito que depois da destruição do grande templo de Jerusalém, as frutas não possuem o mesmo gosto. E aí, mais uma vez, fiquei a refletir o que quer dizer o cacto dando frutas, o que quer dizer, depois da destruição do grande templo, as frutas não possuem o mesmo gosto. E eu encontrei ainda algumas passagens no Talmud que ilustram e despertam o tema que quero passar para os senhores. Vejam, quando a Torá relata que Moisés mandou 12 espiões a Israel, eles voltaram com 2 cachos, 8 pessoas segurando. O tamanho das frutas era enorme. Diz a literatura que o tamanho da uva era maior do que o de uma melancia. Então imaginemos, os frutos possuíam tamanhos diferentes, gostos diferentes, a ponto que uma azeitona pesava, antigamente, 30 gramas. Ora, se uma azeitona pesava 30 gramas, e a maior prova é que na literatura judaica nós comemos kezait, a medida de uma azeitona, mas não é a azeitona de hoje em dia, que ela não vai pesar 30 gramas, uma azeitona. Então o tamanho era diferente, os gostos eram diferentes, e nós estamos vivendo o quê? Frutos com outro tamanho, com outros gostos? O que isso quer dizer? Eu vi que o Talmud conta que havia 3 sábios que certa vez foram e acharam num jardim um pêssego e queriam comer pêssego. Mas para pegar o pêssego, esses 3 rabinos tiveram muito esforço, porque o peso do pêssego era nada mais, nada menos que 75 quilos. Agora, 75 quilos é quase um peso, é quase o meu peso. Como assim? Então, como é possível que um pêssego pesava 75 quilos? E aí, a história conta, passado uma década, Rabi Eliezer passou pelo mesmo jardim e queria comer pêssego. Quando ele pegou o pêssego cabia na mão dele. Uma década atrás, 3 rabinos empurrando um pêssego de 75 quilos. Uma década depois, o pêssego cabia na mão do Rabi Eliezer. A conclusão do Talmud não é para falar de tamanhos de frutos. Não é para falar das diferenças que vão acontecendo com o tamanho e gostos dos frutos. A mensagem do Talmud é clara. O tamanho e o gosto simbolizam a riqueza e o conforto, e o sabor da riqueza.
Elas estão diretamente relacionadas à conduta ética das pessoas e o comportamento delas. Não são as frutas que mudam de tamanho, é o homem que muda de tamanho. Não é a fruta que muda do saber e do gosto e do sabor. Quem muda é o homem que cada vez menos troca o conhecimento e a sabedoria e o saber pelo sabor de qualquer forma que ele vai obter. Por isso a Torá foi sábia ao dizer: se vocês andarem nos meus caminhos, a terra vai dar fruto, o fruto com gosto e com prazer. Mas, se vocês não andarem no meu caminho, a terra vai dar frutos com sofrimento, com outro tamanho, com outro gosto. E aqui estamos no momento assistindo às crises econômicas que estão acopladas com as crises de ética e de comportamento. Nós estamos hoje assistindo que os frutos estão diferentes. Mas tudo isso, fruto das nossas escolhas. É o homem que se corrompe, é o homem que quer trilhar no caminho do poder e da antiética. Portanto, é preciso pensar e pegar todas essas mensagens que nós deixamos e compartilhamos com você e refletir que é muito melhor andar no caminho de Deus e comer do fruto e do sabor que ela vai proporcionar o prazer da vida aqui. Pense nisso. Shabbat Shalom.